Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, então vamos começar o nosso segundo episódio do EduCast, um podcast voltado para falarmos, sobre gestão de projetos. Obrigada, Edu, pela participação novamente. Achei super legal o nosso papo anterior, sobre uma introdução à gestão de projetos. Você trouxe já diversos insights aí para a gente sobre o quanto é importante, crucial para que você atinja o seu objetivo, o executar algo. E isso falou para a gente também essa parte de vai muito além de planejar, A execução é um dos grandes desafios de um gestor de projeto. Sim. E um dos aspectos que você abordou bastante também, e é uma palavra que a gente fica até na dúvida o quanto o ouvinte sabe, vai sobre o PMBOK. Então, foi por isso que nós pensamos hoje a falarmos exatamente um pouco mais sobre o que vem a ser esse PMBOK. O que você pode nos dizer? Sim, tudo bem, Rosângela? Obrigado de novo aí por essa oportunidade, bom, primeiro, PMBOK é um nome, eu acho que assim, ele é mais citado do que conhecido, propriamente, PMBOK é uma sigla, para Project Management Body of Knowledge, que na verdade é o guia de gestão de projetos, ou seja, editado pelo PMI, pelo Project Management Institute, que acabou se tornando aí o principal guia com as boas práticas, a estruturação, na verdade, dessas boas práticas, em gestão de projetos. Então, o PMBOK ele vem sendo elaborado aí já há muitos anos, eu me lembro que eu fiz a prova e eu estudei a segunda edição do PMBOK, isso em 2004. Então, quando eu passei na prova em 2004, eu estudei essa segunda edição. Então, basicamente, quando você faz a certificação, o PMP, ou PMP, o Project Management Professional, essa certificação, basicamente, ela te habilita, em ser um profissional de gestão de projetos reconhecido. Você tem que fazer uma prova, uma prova, eu diria assim, que é praticamente um vestibular, Você tem que estudar aí a matéria, é o PMBOK, mas todas as referências de técnicas e outras informações, que são acessórias ao PMBOK, Então, por exemplo, o PMBOK ele vai falar que uma boa prática ou uma técnica importante, por exemplo, para fazer ali estimativas, você pode usar simulação, Monte Carlo, para riscos. E aí, nessa estimativa, ele só vai citar lá, olha, técnica Monte Carlo. A técnica em si você tem que estudar fora, Então é isso que cai aí no final das contas para você fazer essa prova e passar. Mas eu fui um pouco para frente só para voltar, porque assim, o PMBOK, então ele é um documento importante, Hoje a gente está aí na sexta edição, tá para sair a sétima, Sétima, eu estava vendo agora há pouco, ele vai ser liberado em 1º de agosto, vai sair a versão 7. E a versão 6, que é a atual, ela tem ali em torno de umas 700 e poucas páginas, é um compêndio bastante grande, Bem tranquilo. Isso só de boas práticas, só de estruturação, Então ele é bem estruturado, e nos últimos anos o que tem sido feito, eu acho que a grande transformação pelo qual vem passando é a própria transformação da área de projetos, Saindo um pouco mais daquela questão da metodologia ou da abordagem preditiva, que é
muito baseada em você fazer um planejamento tradicional, uma execução tradicional, né? O que eu chamo de tradicional? Na verdade, é você fazer de acordo com o que a maioria chama de cascata, né? Ou seja, é tudo Entendi. ou waterfall, né? Ou seja, é tudo por fases, e essas fases, então você planeja tudo, aí depois você executa tudo e você finaliza o projeto, né? Então, essa sequência, né, ela é clássica, obviamente, né, e ela é chamada de preditiva, né, porque na verdade você está tentando prever tudo o que você quer executar. Então você planeja, tem um super planejamento, onde você conhece os requisitos e você faz todas as estimativas e depois você executa esse projeto, né, até finalizá-lo. Então isso é o preditivo. E o PMBOK ele foi muito baseado nisso porque todas as disciplinas que acabaram moldando aí a área de gestão de projetos, né, vem muito ali de engenharia civil, mecânica, e eles geralmente têm essa característica, né? Eu vou projetar um prédio, uma ponte, eu normalmente sei os requisitos e aí eu tenho que planejar bem para executar aquilo bastante de acordo com o planejamento, então eu tenho que ter uma... Quanto mais visibilidade eu tiver dos requisitos, melhor, né? E aí isso foi o que moldou, na verdade, o PMBOK, né? Só que, posteriormente, com o decorrer dos anos, o que aconteceu foi que, principalmente outras áreas, né, emergentes, como a área de TI, começaram a se apropriar. E o grande problema da área de TI com o PMBOK é que justamente uma certa incompatibilidade, né? Principalmente porque os requisitos dessa área, e eu acho que como toda área muito dinâmica, né, os requisitos eles são um tanto quanto instáveis. Então, se começa É pensando bom algo... prever, né, já de Exato, início. exatamente. Então, aí começou a surgir os métodos ágeis, né, de gestão e de implementação. Então, como exemplos aí de métodos ágeis, a gente tem aí a parte de gestão, tem o Scrum, né, O famoso Scrum. o famoso Scrum. Você tem métodos de desenvolvimento, enfim, né, XP, Extreme Programming, né, que já até meio que ficou para trás, né, mas efetivamente ligados muito à implementação, né, e hoje você fala em DevOps, que na verdade são evoluções aí do que começou lá atrás, né, com o XP. E essa nova categoria, ela mudou um pouco essa visão, né, de, olha, não dá para planejar tudo efetivamente, porque os requisitos eles são instáveis, então nós precisamos de uma visibilidade do que eu posso fazer agora e esperando ou preparando-se, né, para que haja uma mudança e se adaptando rapidamente a essa mudança, né? Então é o que a gente chama de gestão mais adaptativa, né? Então é menos preditivo e é mais Entendi. adaptativo. Então o que aconteceu também com o PMBOK é que ele foi migrando um pouco mais para essa visão adaptativa, né? Porque as críticas que o PMBOK tem recebido nos últimos anos são justamente nesse sentido de que é pouco prático e é difícil de implementar o que está ali. Na verdade, o PMBOK não tem a pretensão de ser uma metodologia, né? Não dá para você pegar ali exatamente e implementar todas aquelas áreas de conhecimento e achar que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, né? Então, Até pensei nisso quando você falou no início, né, de que ele é mais falado do que conhecido, né, na verdade. exatamente. E quando é conhecido, às vezes é mal interpretado, como eu falei, né? Se acha que o PMBOK ele é um manual assim, prescritivo, no sentido de, olha, faça um plano, né? O PMBOK fala que você tem que ter um plano de projeto, esse plano de projeto ele vai estar sendo composto, né, por um plano de gestão de requisitos, de gestão de cronograma, de custos, né? Portanto, você vai gerir ali também riscos, vai gerir a qualidade, então todos esse comunicação, né? Todas essas abordagens aí você vai acabar abarcando, né, dentro do seu plano de projeto. Então, o plano de projeto ele é um conjunto aí de vários planos, né?
em todas essas áreas de conhecimento, né, assim que se chama essas dimensões do projeto, né. Então, o tempo, a gestão, na verdade, se chamava gestão do tempo, né, mas aí mudou-se o nome para gestão de cronograma, né, porque ninguém consegue gerir muito tempo, né, o tempo é algo que você não, o tempo você não controla, o Interessante. cronograma talvez, né. Então isso é uma É, das mudanças que houve nos últimos anos, né, mas classicamente, aquele tripé, né, que a gente fala, você tem lá um triângulo, que é o tempo, o custo e o escopo, né. Então esse sempre foi o tripé, outras abordagens já colocam como se fosse um quadrado, né, o tempo, o custo, o escopo e a qualidade, né. Enfim, são as dimensões aí as entendi. várias, ou seja, se você mexe em um, afeta todos os outros, né, essa que é a ideia, né, existe uma dependência mútua dessas dimensões e, obviamente, você tem que se preocupar com isso ao longo do projeto. Então, o pessoal sempre imagina que, se eu fizer todos esses projetos e compor, então, numa capinha chamada planejamento do projeto, eu vou conseguir, então, executar maravilhosamente bem, né, Certeza de sucesso. certeza de sucesso, né. E aí, no final das contas, o que eu vejo que aconteceu no decorrer dos anos foi que o pessoal, foi com muita sede ao pote, achando que, principalmente o pessoal da área de TI, né, eu vou abordar aqui mais a área de TI, que é a minha área, né. Sim. O pessoal foi com muita sede ao pote e aí, sistemas de qualidade, né, como o CMMI, acabaram, por popularizar essa visão, que é uma visão prescrita principalmente pelo PMBOK, né. O próprio CMMI, ele pegou aí conceitos, boas práticas do PMBOK, né, e acabou, puxando isso, né, para dentro de uma metodologia, né. Aí sim o CMMI ele é uma metodologia, né. Então é diferente, ele é um modelo de maturidade que envolve uma metodologia, certo? Então são coisas E que diferentes. utiliza práticas do PMBOK. Exato. A Entendi. metodologia, ele é uma sequência de procedimentos, certo? De templates que você tem que seguir para você poder seguir, tá dentro da metodologia, você está aderente. Boas práticas, na verdade, são ideias, são sugestões que você implementa do jeito que você achar melhor, né. Então essa é a grande diferença. Então as pessoas encararam o PMBOK como uma metodologia, e aí as coisas começam a não dar muito certo, né. E ainda mais na área de TI, como eu estava falando, isso se tornou mais crítico ainda. Por quê? Porque a estabilidade dos requisitos ela é muito baixa, né? Então os requisitos eles são muito dinâmicos na área de TI, por conta do próprio dinamismo da área, e acho que essa é uma característica, né? Então E é a aí mesma coisa, você tentar usar uma metodologia que não vai funcionar adequadamente para aquela característica de projetos, né? tem aquele problema, né, que a gente menciona bastante de que é pior do que você não ter toda a documentação, todo o planejamento é ter isso, né, mas não estar de acordo, né, com a realidade. Então, você gastou um tempo enorme nesse planejamento com o requisito que tinha no início e, principalmente nessa área de TI, como você mencionou, a gente vê que precisa adaptar muita coisa no decorrer, né, da execução. E, Exatamente. Então, o que se percebeu é nesse ponto que você falou. Toda mudança, ela exigiria que eu fizesse um registro dessa mudança. E o que não aconteceu justamente ao longo desses últimos anos foi as pessoas terem tempo para fazer esses registros de mudanças, em relação a um planejamento, um baseline, né? uma, uma linha base que eu tracei, que planejei, e aí eu vou tentar seguir aquela linha, né, de planejamento ao longo da execução. Então, se há uma mudança, eu teria que, em tese, registrar essa mudança. E é o que justamente não sim, aconteceu, né. O fato é que, assim, a gente tem vários planejamentos hoje, e tem vários documentos todos obsoletos, né, que não, assim, absolutamente não servem para nada, né, porque não retratam mais a sim. realidade de um sistema que está em produção e qualquer coisa assim. Então eu vejo que o grande problema foi esse, né, então não, e aí o que aconteceu? Aconteceu um movimento contrário ao PMBOK, né, então o PMBOK não serve para nada, não presta, né, olha só, método, né, tudo que é preditivo é ultrapassado, pronto, né, enfim, demonizaram algo que é muito bom, né.
mas Não está se sendo adequa. usado, né, Exato, adequadamente. exato. Funciona para construção civil, para mecânica, para outras áreas do conhecimento que os requisitos são mais estáveis? Sim. Né? Então, por exemplo, se eu for abrir uma escola, hoje, uma escola de ensino fundamental, médio, os requisitos são estáveis, certo? Eu posso planejá-los, posso planejar Sim, essa escola, fazer um plano de negócios e posso, depois eu parto para execução, se for viável, né, se eu conseguir os recursos, enfim, para fazer esse empreendimento. Então, perceba que o PMBOK ele se encaixaria perfeitamente, né, nessa entendi. categoria. Então, o grande problema que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, né, é que qual é a natureza do projeto que você está executando, né? Ele é possível de ser predito, né? Ou seja, os requisitos eles são estáveis o suficiente para permanecerem ah, imutáveis até o final daquela execução. Se isso é verdade, então o PMBOK ele serve muito bem. Agora, não, isso que você falou não é verdade, principalmente para a área de TI. Tá, então tem que se usar um método ágil, né? Métodos adaptativos, certo? É isso que vai fazer a Entendi. diferença. Né? Então, Então, então não faz sentido, por exemplo, eu ter uma integração do método ágil com o uso do PMBOK o durante a que, gestão. na verdade, o PMBOK, como ele tem boas práticas, faz sentido você absorver essas boas práticas. Obviamente você não vai executar um plano, né? Vai fazer assim, eu vou fazer um plano de comunicação. Não, você, às vezes não tem tempo para isso, né? A Sim, comunicação não é o plano que você escreve, é o que você efetivamente executa. Mas você tem que encarar aquilo como, puxa, essa área de comunicação é importante. Como que eu implemento isso na dinâmica de agilidade da minha organização, do meu dia a dia, da minha equipe, né? Então, eu acho que isso que é importante. Uma outra área de conhecimento importante, que é riscos, né, ela simplesmente foi esquecida, né, eu diria. As pessoas, esse é um risco, episódio importante para a gente abordar, né? pois é. Então acaba que aquilo que é algo relevante acabou sendo, por ter sido demonizado, por ter se tido a pecha aí de ultrapassado, né, tudo isso acabou ficando para trás. Né? Mas isso são coisas que estão acontecendo, as pessoas estão tropeçando, mesmo hoje nos métodos ágeis, na execução dos projetos, em, por exemplo, não ter gerido risco, em não ter priorizado a comunicação, né? Em ter Sim. minimizado determinadas dependências, enfim, coisas que É como se precisariam ser não gerenciadas. aproveitaram, né? Toda a parte boa e já sólida que o PMBOK já traz. Né? Exato. E interessante isso, porque agora na versão nova, né, a sétima versão, que eu falei que vai ser lançada, ela vai justamente na direção de ser menos preditiva e mais adaptativa, mais ágil, né? Justamente por causa das críticas que recebeu, porque boa parte dos usuários do PMBOK hoje, né, assim, uma maioria grande, ela é da área de TI, da área de tecnologia, né? Sim, Então, acaba os envolvendo, projetos, né, hoje. exato, transformação digital, né? Envolve Sim, muito projetos então a demanda é muito grande por respostas. E o PMBOK novo ele tentou aí, ele sofreu uma grande mudança, né? Eu diria assim, a maior mudança que eu já vi desde o início lá do PMBOK, né? Até a essa, sexta versão, a versão atual, ela é muito, a estrutura é muito parecida desde lá do primeiro, né? Sofreu pouca mudança. Agora não, existe uma mudança realmente grande nessa sétima versão. Ele vai muito mais para princípios, né, do que propriamente para uma estrutura muito mais, eu diria assim, processual, né? Porque o PMBOK hoje ele é muito processual, assim, sabe? Ele fala assim, ó, para uma área de conhecimento de gestão de requisitos. Ele fala que você tem que, então, fazer o levantamento dos requisitos. Então, ele elenca ali quais são os inputs que você tem que ter, né?
você fala quais são as ferramentas e técnicas que você tem que usar para poder fazer esse levantamento de requisitos e como esses requisitos eles têm que estar organizados, né, num documento, numa lista e tudo mais, para que posteriormente esses requisitos eles possam ser rastreados ao longo de todo o projeto para você ter certeza que o que você entregou é aquilo que foi pedido mesmo lá no início, você não deixou nada pelo caminho, né? Então, Sim. Esse modelo muito processual de input, ferramentas e técnicas e output, né, as saídas, isso está praticamente ao longo de todo o PMBOK, né? E isso tem uma característica muito marcante, assim, né, de ser um pouco chato, sendo bem sincero, né? Então, eu acho que está se mudando um pouco essa visão, né, de ser um pouco menos processual e para ir mais para princípios mesmo, sabe? Do que realmente poderia ser menos engessado, né? Acho que essa é a crítica que se fez, né, pela a comunidade toda de gestão, né? Falar o PMBOK está Entendi. meio engessado, ele é meio lento, assim, né? Não é muito ágil, ele não tem uma característica muito interessante. Então, na verdade, o que fizeram foi pegar o PMBOK e fazer as adaptações lá com o guia de gestão ágil também, né? Então, acho que foi isso que aconteceu. Eles deram essa Que fusão ótimo. aí. Eu estou curioso para ver, assim, eu só vi a estrutura do jeito que ficou em algumas apresentações preliminares, mas eu estou curioso para ver como é que vai ficar, como é que ficou essa versão nova, né, que está para ser lançada. Mas, independentemente de ter novidades ou não, de abordar agilidade ou não, eu diria o seguinte: se você entende os princípios do PMBOK, você consegue sim ser um gerente de projetos melhor. Talvez você não use Então, todas as técnicas hoje em dia, em métodos ágeis, em Scrum, né? Você vai gerir usando Scrum, talvez você, né, não, eu não tenho chance de fazer um plano, não sei o quê, mas tudo bem, mas será que aquelas técnicas, aquele racional em cima de um problema, será que isso não, todo esse conhecimento não ajuda, né? Então, a minha impressão é que ajuda muito, faz toda a sim. diferença, entendeu? Pelo que você está falando, eu percebo, né? Além de conhecer muito bem o PMBOK, tem que conhecer muito bem qual é a natureza do seu projeto, né? Como que ele, quais são as suas características, principalmente em relação aos requisitos, porque não adianta você querer seguir tudo à risca, né? O que está ali no PMBOK ou em qualquer outro, né, guia ou metodologia, Exato, exatamente. de É acordo porque com o o pessoal quer projeto. uma bala de prata, né, que resolva todos os problemas, quer uma solução única, one size fits all, né? É, seria bem E esse é mais o problema. fácil, né? Pois é, mas sabe que o problema disso, eu não sei se é, assim, sendo um pouco filosófico, né, não sei se é uma coisa da nossa época, as É. pessoas não querem pensar muito hoje em dia, não sei se você percebe isso, né? Ah, sim. Elas querem consumir coisas e querem já ter uma utilidade imediata disso que eu consumi. Se eu assisto um curso no YouTube, eu quero tentar implementar isso de uma forma imediata, né? É uma forma, uma receita de bolo, né? A gente hoje está bombardeado por isso, né? Sim. Receita de tudo, sabe? Desde comida até, né, como você customiza o seu carro, suas roupas, enfim, tudo, né? Então, E eu eu vejo que... percebo cada vez mais é, com informações mais enxutas, né? Tipo, Exato, às vezes a gente nem se questiona sobre aí se acontecer isso e quais são as exato, outras possibilidades, né? Então, é o que você exatamente. falou de não traz para a gente esse questionamento, né? Essa vontade de avaliar Exa melhor a fundo. sim. E o grande problema disso é que, assim, a gente não quer, ficou com um pouco de preguiça de pensar, sabe? E aí isso se reflete também na parte de gestão de projetos. Então você precisa pensar a todo momento, você precisa raciocinar. Essa é a melhor metodologia, isso se adequa ao projeto que eu estou, com as características do projeto que eu estou tocando ou vou tocar, né? Então, eu acho que esse questionamento é importante, né? Tem projetos que eles são mal dimensionados em termos dos riscos, né, que se corre.
Então você corre um risco muito elevado e não se tem um colchão para aquele risco, né? Uma contingência. Tudo é assim, vamos fazer porque mandaram fazer, sabe? Sim, Então muitas vezes nem falta esse sabe, né, o racional. porquê. Exato. Então, porque aí fala assim, mas a dinâmica é desse jeito, a gente não tem tempo. Antes a desculpa era, não, olha, o PMBOK não serve porque tem que documentar e eu não tenho tempo para documentar. Bom, tudo bem, isso faz sentido porque, né, aquela a abordagem preditiva realmente não é a sua realidade. Agora, se você falar que não tem tempo para pensar, né, tem uma coisa errada, né? Sabe? É. Assim, bem errada, porque a gente tem que parar um pouco e pensar no que está fazendo, para onde que está Não, indo. não vai ter guia, não vai ter metodologia que vai resolver, né, essa situação se você não avaliar, né, Exato, todo exato. o projeto. É que assim, eu entendo isso, tá? Porque você tem uma cadeia de clientes, né, do seu projeto, stakeholders, né, ou seja, aquelas partes interessadas, né? Sim, Então, foi o chefe do teu chefe que mandou fazer o projeto, né? E às vezes você pode ter os argumentos ali em termos de riscos, ao risco elevado, tudo, não, melhor não fazer porque a gente vai perder o dinheiro. E aí você entendeu isso, mas o teu chefe não entende, porque o chefe dele é que mandou fazer, entendeu? sim, Então, o que eu observo é que assim, as organizações elas gastam muito dinheiro porque simplesmente não se tem esse racional. Então, você toca um projeto que já de partida você sabe que aquilo vai dar errado. Mas mandaram fazer, toca aí porque mandaram fazer. Mas a empresa que e, está pagando, vamos embora, sabe? Mas vai dar errado isso sim. aqui, tá? Né? Então, E aí o importante é, por exemplo, nesse caso, seguir o PMBOK, porque se algo der errado, você tem um respaldo, né? Olha, nós seguimos tudo que estava sendo é, direcionado, né? é, Não foi um problema nosso que é. Pois é, mas aí você o vê, né, projeto. que já começa errado aquilo os princípios por trás, né? Eu sempre fico arrumando um bode expiatório para um É, potencial fracasso, né? Foi a metodologia que não funcionou, foi o cliente que não definiu os requisitos adequadamente, ou quis mudar tudo no meio do caminho. Ou seja, eu sempre tenho que arrumar uma desculpa. Né? Os sim, recursos foram insuficientes, eu estava em 2 projetos ao mesmo tempo, ou mais, né? 2 é pouco hoje em dia, né? As pessoas estão em 5, 6, né? pois é. Então, sabe, eu acho que esse que é o problema, que assim, a gente acabou perdendo um pouco dessa questão. E gestão, ela é você justamente pensar, você tornar factível as coisas que são efetivamente viáveis, mas também falar que não dá para fazer aquilo que não é viável. Né? Então, tem projeto que eu sempre digo, melhor você não fazer. Tem projeto que você não pode fazer, Sim, se não essas deveria. são as condições, né, já conseguiu É, prever que não vai ter algum é. determinado problema. É. Então exige muito também da organização ter uma maturidade, né? Isso que essa é uma palavra importante, né? Não adianta só o gerente de projetos ser maravilhoso, sem ter todo esse conhecimento, ele é certificado, entende do PMBOK, entende essa diferença de preditivo, adaptativo, né? Gerencia Sim, riscos, sabe ali das questões assim de relacionamento da equipe e tudo mais. Se chega na hora de ele convencer a sua chefia, a chefia não está nem aí para isso, desconhece essas coisas, não valoriza, né? Manda tocar assim mesmo, sabe? Então existe um problema de é, maturidade das organizações, quer dizer, isso, e no final das contas isso reflete no resultado, porque está jogando dinheiro fora, né? Fala assim, não, mas aqui a empresa é sim. muito grande, isso não vai fazer diferença. Poxa, né? Eu acho que faz, né? E não gera satisfação, né, para todos os participantes, né? Você não vê, teve todo o esforço, normalmente projetos aí de médio e longo prazo para chegar no final e não atender, né, o que foi É, esperado. exatamente. Então, Na verdade, foi isso daí que foi a grande crítica, né? Que o pessoal falava assim: tá vendo? A gente seguiu aqui o PMBOK e agora a gente entregou e o cliente está insatisfeito.
mas ele recebeu o que ele contratou? Recebeu o que foi definido lá no início. Não, tudo bem, mas ele mudou de ideia no caminho, tudo, né? Por causa da natureza do projeto dele. Sim, mas ele não pode fazer isso, imagina, isso é um absurdo, né? Porque como que ele pode mudar? Porque agora o custo para fazer uma alteração mais para o final é muito elevada, né? Aquela coisa que se dizia, né? Olha, o custo de mudança ela é exponencial conforme o tempo passa, né? Então, se você está no início do projeto, os requisitos você pode mudar, mas depois que você vai partindo para a implementação, até a implantação, o custo de mudança é exponencial, né? Sim. Então, na verdade, para o método preditivo, é verdade isso, né? Porque você não tem mecanismos para você se adaptar a uma mudança, né? Qual que é o mecanismo? Replaneja. Como gerente de projetos, o replanejamento ele só deve ser feito na medida que você não consegue mais tocar o projeto com aquelas alterações e com o baseline original. Então, olha, as mudanças são tantas que não dá mais para tocar o projeto com aquelas estimativas iniciais de custo, de prazo. Eu vou ter que fazer um replanejamento e aí eu vou repassar isso para o cliente, né? Que, na verdade, o que eu estou falando é ou vai custar Sim. mais ou vai ter um prazo mais alongado, ou vai ter requisitos reduzidos, né? Fiquei pensando agora nesse cenário, né, de pandemia, quantos projetos precisaram ser, acredito que replanejados, né, de fato, porque quantas variáveis foram alteradas aí dentro desse contexto. Indo mais drasticamente, né, mas entendo que diversos outros fatores também podem ser necessários nessa reavaliação. Sim. Não, tem muita coisa, né? Acho que essa questão de replanejamento é uma das decisões difíceis para o gerente de projetos. Agora, você percebe que isso não vai acontecer provavelmente assim, toda hora, né? Se eu estou fazendo, como eu dei o exemplo da escola, só se tiver uma mudança, né, grande assim. Eu era só para ensino infantil, agora vai ser ensino fundamental e médio, sabe? Bom, aí Sim. tudo bem, eu acho que é uma mudança significativa. Agora, isso, então, portanto, nessa característica de projeto vai ser muito menos provável. Agora, para um projeto de TI, é altamente provável que isso aconteça, né? Que aconteça uma mudança e eu tenha que absorver essa mudança. Esse custo, muitas vezes, acaba tendo que ser absorvido por quem está, pelo executor, né? E se você Sim. quiser repassar isso, aí o cliente não aceita, e aí ele vai reclamar que você está aumentando o custo, está alongando o prazo, então você é um fornecedor ruim, né? Ou seja, ficou nessa briga aí durante muitos anos, né? Assim, muitos anos. Acho que aí ficou aquela coisa assim, o cliente não sabe o que quer, o usuário nunca sabe o que quer, e gerou uma briga muito grande entre a área né, a executora, a área Sim. de TI e os usuários, os clientes, né? Sim, aquela imagem clássica, né, dos quadrinhos, o que o cliente solicitou, né, como que acabou sendo feito, o que o cliente realmente queria, realmente são todas distintas, né? Exato, Um quadrinho do aquela outro. ilustração lá da balança com o pneu, né? Isso, Aquela coisa ali, exato. É isso. Né? demonstra bem. Então, essas ilustrações elas mostram principalmente o problema da comunicação e o problema da estabilidade dos requisitos. Então, pode ser uma Sim. coisa ou outra, ou as duas coisas, que é o que acontece normalmente. Né? Edu, e você falando de PMBOK, me veio à mente a questão de mercado. Vocês sabem me dizer como que está, por exemplo, hoje as empresas, elas ainda exigem profissionais no papel de gestor que tenham certificação PMI, como que está nesse cenário, sabe dizer? Sim, ainda é bastante valorizado, né? Então vale a pena. Sempre me perguntam, mas poxa, tem que estudar isso daí, estudar o PMBOK, estudar um monte de coisa, fazer praticamente um vestibular e depois você obter essa certificação. Isso tudo vale a pena? Esse esforço vale a pena? Vale a pena, sim, pelo conhecimento que você adquire,
e também o resultado final de você ter o certificado, porque determinadas empresas, principalmente ligadas aí a, não muito à área de TI, mas empresas da indústria mais tradicional, né, de petróleo, de mineração, construção civil, mecânica, esses ainda valorizam muito, né, essa certificação, porque primeiro que você ter o certificado não garante que você seja um bom gestor, garante que você sabe as melhores práticas, você conhece as Sim, técnicas e tudo mais. O que isso é bom no final das contas? Por quê? Porque também unifica um glossário, assim, sabe? Então, quando alguém fala para mim, você pode preparar o termo de abertura do projeto ou Project Charter, eu sei o que é isso. sim. E, então, se o contratante me pede isso, eu, como fornecedor do serviço, eu sei o que eu tenho que preparar. Então, existe toda uma unificação da linguagem, a comunicação ela é melhor. Então, isso ajuda muito. Né? Por exemplo, Petrobras é uma empresa que, né, exigia isso, eu não sei, sinceramente, se exige ainda, eu acredito que sim, mas exigia que todo fornecedor tivesse um gerente de projetos PMP Certificado. certificado, justamente para unificar esses termos, né? E você vê que faz sentido na área de petróleo e gás, né? Faz sentido porque os projetos eles não são assim, os requisitos são estáveis, né? Tem essas mudanças. Vou construir uma plataforma, então, a gente já sabe como que tem que ser, tem lá as variáveis daquele contexto novo, mas em linhas gerais não há surpresas, não fica mudando a plataforma toda hora. Sim. Então E é existem isso. cursos aqui no Brasil para Sim, você sim. tirar a certificação. Sim, existem cursos. Você, na verdade, os requisitos, né, para você fazer o exame, você tem que ter alguma experiência em gestão, atuando em projetos ou gerenciando projetos. Você tem que ter um número X de horas. Você tem que fazer um Ah, curso, pode ser um curso mais rápido, um curso mais extenso, que de alguma forma te dê a noção do que é o PMBOK. Aí você estuda um monte e aí você faz a prova e você obtém a certificação se passar, né? Tem ali o critério ali para você passar. não tem Enfim, validade a certificação. tem validade. Ah, Vale por tem. 3 anos. 3 3 anos. anos. E aí a recertificação ela não é mais por prova, né? Ela Ah, é tipo, você tem que acumular umas unidades aí que a gente chama de PDU, né? Professional Development Unit, ou seja, são unidades de desenvolvimento profissional que são pontos, na verdade, a cada 3 anos você tem que acumular 60 pontos. Esses pontos você obtém fazendo cursos ou praticando, né, a própria profissão, sendo gerente de projetos ou sendo professor, dando cursos, escrevendo livros, artigos, enfim, tem toda uma série de categorias que você pode se encaixar e aí, obviamente, a pontuação ela é diferenciada, né? Então, em média, assim, se for treinamento, para cada hora de treinamento é uma PDU, né? entendi. Você precisaria 60 horas, vai em tese, não é bem isso, tá? Mas em 3 anos, né? Treinamento, você diz a pessoa dar o treinamento ou Não, você receber a treinamento, receber? Entendi. receber. E isso também está dividido em áreas, né? Tem área de liderança, área técnica e área estratégica, né? Então, você não pode simplesmente só fazer treinamentos na área técnica. Você tem que ter essa distribuição, né? Então, você ser voluntário também, gerenciando um projeto, seja ele qual for, seja para qual organização for, também isso é validado, né? E, obviamente, existe ali a confiança, né? Porque quando você se torna um PMP, você também assina lá subscreve um código de ética, né? Você primeiro não vai prestar informações falsas, não vai mentir, Sim, né? Então, se eu fiz o curso, ainda mais hoje, né, que você tem webinars, né, muito sim. aí profusão, você tem que assistir tudo mesmo, né, até o fim, mesmo que não tenha agregado quase nada aí ao seu conhecimento, mas enfim, também você tem que escolher assuntos que sejam relevantes, né, para que você de fato vá progredindo, né. Então, por exemplo, eu
eu estudei lá pela segunda edição do PMBOK, que vai ser lançada agora a sétima, né? Eu quero saber como que é, eu quero estudar esse PMBOK novo, quero entender as mudanças, entendeu? Se Sim, você for ver, já cumpriu, né, o objetivo, né? Entende? Então, se eu sim, não, se eu não obtiver esses 60 pontos, aí eu perco o credenciamento, aí eu tenho que fazer a prova tudo de novo para poder obter novamente. entendi. Não sabia dessa parte. É, E você falando, eu fiquei pensando também, existem outras certificações notórias nessa parte de gestão de projetos, além do sim, PMP? tem sim. Você tem lá o Prince, né? O Prince 2, que é um outro instituto meio concorrente aí do PMI, que também tem aí as boas práticas. Você sabe que isso nunca aparece um só no mundo, né? Sempre tem Sim, mais de uma iniciativa, né? Então, essa é uma iniciativa, o PMI americano, né? E o Prince europeu. entendi. Então, você vai observando que tem outras certificações, né? Eu acho que são importantes também, na verdade, são tanto quanto convergentes, né? Mas tem diferenças, uma ou outra aqui, é, enfim, mas eu não vejo muita. Assim, se você escolhe o PMI, vai ser bem atendido, né? Sim, E no entendi, Brasil, de longe, é mais popular, né? entendi. E acho que uma outra informação também importante, já que a gente está abordando especificamente o PMBOK, tem alguma dica específica para quem decidir, né, que deseja ser certificado? Tipo, por onde eu começo, Edu? Tem que fazer um curso, né? Fazer um Isso é curso. importante. Você tem lá o próprio capítulo, o capítulo São Paulo, né? Aqui em São Paulo, né? Ou seja, a filial, vamos chamar assim, né? Que Entendi. eles chamam de capítulos, né? Chapters. Uhum. Você tem alguns chapters aí espalhados pelo Brasil e os chapters locais eles dão esse curso e você também tem outras empresas que são habilitadas a dar esse treinamento, né? Então esse treinamento ele é necessário, inclusive é um pré-requisito para você poder fazer a prova, né? Ah, Você entendi. então uma coisa meio uma venda meio casada ali, né? Sim. Mas Para acredito que ajudar um de ajuda o fato outro. auxilie, né? Sim. É, mas tudo bem, eu acho que é importante mesmo. Eu tenho noção hoje que assim, esse curso é como se fosse um cursinho para você passar nesse vestibular. Eu não teria passado se eu não tivesse feito esse curso, com certeza. Para Entendi. estudar sozinho, não daria, porque os cursos também eles envolvem simulados, então você faz lá a prova, aí você tem os professores que explicam melhor, explicam essas técnicas que não estão detalhadas no PMBOK, né? Como eu dei o exemplo lá da simulação Monte Carlo, né? Que é uma técnica estatística e tudo mais, ela não está descrita, o PMBOK só cita, né? Mas você precisa saber o que e como você efetivamente usa aquilo, né? Então, algumas técnicas, o PMBOK ele só vai citar, mas na prova vai cair o detalhe, para ver se você sabe mesmo. Tá? Uau. Então, esse é o problema, É. porque, entendeu? O PMBOK ele Não é são só boas ler práticas. ali pronto, né? As Não, boas não é. práticas, Não é. entendi. Se você simplesmente passa batido, né? Você vai falando assim, legal, olha, aqui tem o PDM, né? O Precedence Diagram Method, que é um método para você fazer justamente o sequenciamento das atividades e avaliar dependências de atividades, né? Isso está escrito só lá no PMBOK, mas às vezes não está escrito como que faz isso. Então esses cursos eles vão ensinar a fazer o PDM, vai ensinar como que você calcula valor presente, como que você calcula TIR, ROI, essas coisas assim, sabe? Que são avaliações importantes, né, de retorno, taxa de retorno do projeto, né, que vai compor ali de fato, né, o planejamento do projeto. O gerente de projeto precisa ter esse conhecimento. Então, assim, eu aprendi muita coisa, né, no curso, sabe?
E é um conhecimento muito bom, um conhecimento que um Até conhecimento hoje, né? Aplica. até hoje. Eu, se você me perguntar hoje, você lembra como? Olha, não lembro, mas eu acho que eu sei onde que eu procuro. E o mais importante, eu sei para que serve, Exato. eu sei em que momento eu deveria usar isso, sabe? Então isso daí eu não me esqueci. Talvez o detalhe da fórmula, bom, isso aí eu vou precisar dar um Google aí, mas tirando A isso, essência está aí, né? exato. Entende por que, que é tão, por que, que tem valor a certificação, por que, que o PMBOK ele é importante, né? Você se torna um profissional Sim, melhor, não tenho dúvida disso. show. E não estamos sendo patrocinados pela Não, PMI. não ganhando nada, né? Só fazendo um merchan aqui de graça. Sim. É, acho muito interessante compartilhar essa parte, né? Porque quando a gente fala de certificação, hoje tem esse debate, né? Não somente de gestão, mas diversos outros fatores, certificação de desenvolvimento, de sistemas, de engenheiro de sistemas, é o quanto isso de fato agrega, né, no seu É, conhecimento. é. Acho que você deixou claro, assim, porque que é positivo, né, ter essa certificação. Sim. Como eu falei, né, no outro episódio, projetos não é especificamente só para a sua profissão, projeto é para a vida, né? Eu falei que a É, nossa vida pode ser encarada como um projeto, né? Então, esse conhecimento, especificamente de gestão de projetos, ele é um conhecimento valioso para a vida. É assim que eu enxergo, né? Hoje em dia, você tem N certificações na área técnica, né? Ou, por exemplo, baseado em algum equipamento que você se certifica, ou baseado em alguma linguagem, alguma tecnologia. Só que esse sim, conhecimento é tanto quanto efêmero, né? Porque existe um dinamismo disso, né? Então, você se certifica hoje, daqui a 6 meses você precisa fazer uma nova certificação, porque aquilo já passou, né? sim. No caso do PMBOK, esse conhecimento é mais perene, né? Porque a gente não muda assim tanto, né? Essa que é a verdade. Perfeito. Né? É, pelo menos para mim também já esclareceu bastante coisas aqui, ó, nesse episódio de hoje. Eu não tinha conhecimento mais a fundo de como funcionava essa questão da certificação e você tive essa visão, né, de Uhum, a importância de se uhum, ter, né, todo esse uhum. conhecimento. Acho que no final de tudo não é nem certificação, é o conhecimento, né, de gestão. Ele vai te habilitar mais, né, quando for Exato, executar isso. exato. Na Perfeito. verdade, quem quiser saber mesmo do PMBOK, eu recomendo aí, tem um vídeo no YouTube do Ricardo Vargas, ele explica a estrutura, é um vídeo de 1 hora mais ou menos, está lá, PMBOK sexta edição. Né? Tem em inglês e em português. O Ricardo Vargas, ele é um gerente de projetos famoso, né? Ele já foi gerente de projetos da Uhum. ONU, ele é assim realmente uma pessoa de destaque internacional, inclusive, né, no PMI, referência para nós que somos brasileiros. E ele explica de uma forma muito boa assim a estrutura, as áreas de conhecimento, né? Ele vai desenhando, na verdade, esses processos que eu falei, né? Então, eu recomendo que quem quiser ter informações, do que é o PMBOK, eu não quero comprar o PMBOK, porque realmente é caro, tá? É, assim, eu estava vendo aqui, né? Só para vocês terem ideia, na Amazon a versão atual custa R$ 480, Uau, né? E a versão nova, que vai ser lançada no 1º de agosto, vai custar R$ 577. É realmente um bem valor, carinho, né? caro, né? Talvez valha a pena pesquisar antes, né? Para você. Vale a pena pesquisar, vale a pena, né, se você for membro do PMI, que é outra coisa, tá? Uma coisa é você ser certificado. Eu sou Certo. certificado e eu sou membro do PMI, né? Então, como membro, eu pago uma taxa anual e, enfim, aí eu tenho acesso, por exemplo, gratuito ao PMBOK. Entendi. Então, eu posso consultar, ele é travado por senha, enfim, baixo um PDF que tem uma senha, essa senha é pessoal minha, e aí eu consulto o PMBOK. Então, quando for Legal lançado, eu que vou... qualquer atualização você agora já recebe, né? Sim, sim, Entendi. sim. Então, eu posso ser certificado sem ser membro,
Posso ser membro sem ser certificado, né? São coisas independentes. Né? Entendi. Perfeito. Foi ótimo o papo novamente, Edu. Que bom. Acredito que um dos fatores que a gente abordou bastante aqui também foi esse aspecto da metodologia ágil, que você mencionou, né, principalmente comparando a tradicional. Talvez seja um dos tópicos aí para a gente abordar no próximo episódio. Pode ser? Podemos falar aí de gestão ágil de projetos. Afinal, todo mundo quer ser ágil, né? Ninguém Não quer é? ser lento. Né? Esse é um desejo. É. Perfeito, então. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau.